Olá, tudo bem? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui é o pastor Chicão, para que nós possamos mais uma vez compartilhar da palavra de Deus. Antes de ler o texto, hoje é um versículo só, eu gostaria de te pedir que você compartilhasse essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, né? Abençoe esse ministério, o ministério de pregação da palavra do Senhor, palavra essa que é viva e eficaz. E hoje pela manhã eu falava com uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida de que o que tem poder para transformar a vida do homem é a palavra de Deus. E é a palavra que nós pregamos. Então nos ajude compartilhando as mensagens, se inscrevendo no canal. E se foi bênção para a sua vida, aperta esse sinalzinho de joia também, porque dessa forma o YouTube vai indicar o vídeo para outras pessoas. O texto hoje é Lucas capítulo 23, versículo 34. Palavras de Jesus Cristo enquanto estava sendo crucificado, né? Uma das que ele disse assim em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu vou repetir o texto. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Em certa ocasião, conversando com uma mulher, ela disse assim: como posso perdoá-lo se não posso confiar nele? Essa mulher estava perguntando isso numa conversa sobre o marido. Não era a primeira e nem a segunda vez que ela tinha sido enganada pelo marido, mas já era a terceira vez. E mais uma vez o marido voltava pedindo perdão. E ele entendia que ao ser honesto em confessar o que ele havia feito, ele esperava que o perdão por parte da esposa fosse imediato, incondicional e completo. Porque na cabeça dele, sendo aquela mulher uma cristã, uma seguidora de Jesus Cristo, ela deveria liberar o perdão para ele instantaneamente. A verdade é a seguinte, meus queridos: o perdão ele soa maravilhosamente bem aos nossos ouvidos, até que nós tenhamos de perdoar. Como é que nós vamos perdoar alguém que continua quebrando as promessas? Por que perdoar alguém que não pede o perdão? Por que deveria ser você ou eu a perdoar quando fomos nós a parte ofendida na história? Nós devemos perdoar alguém que está determinado a destruir a nossa vida? São coisas difíceis, mas eu não tenho a menor dúvida de que não existe nenhum lugar semelhante à cruz em que as nossas dúvidas sobre o perdão, elas são, podemos colocar dessa forma, são respondidas com tamanha clareza. O primeiro brado, ou grito, ou exclamação, ou berro de Jesus, né? Você chame como você quiser, eu vou hoje tratar como um brado, né? Foi por perdão para os inimigos. Como entender isso? A primeira exclamação, o primeiro brado de Jesus na cruz, quando estava sendo crucificado, foi um brado solicitando a Deus que perdoasse os seus inimigos, perdoasse aqueles que estavam tirando a sua vida. O texto diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que durante o ministério de Jesus, ele frequentemente perdoava as pessoas que necessitavam de misericórdia. Exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 5, quando ele diz: Filho, os seus pecados estão perdoados. Quando ele diz isso ao paralítico. As declarações de Jesus, elas causavam verdadeiras avalanches de controvérsias. Por quê? Pois os seus ouvintes sabiam que somente Deus podia perdoar pecados. Até mesmo aquele pecado que é cometido contra o nosso semelhante, ele é, em última análise, um pecado contra Deus. Jesus, ele explicou ao longo do seu ministério que ele possuía autoridade para perdoar pecados. Por quê? Porque Jesus tinha
credenciais divinas. Jesus era o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Só que agora na cruz, uma vez crucificado, Jesus não exerce essa prerrogativa divina, mas ele pede a Deus Pai que fizesse o que ele, Jesus, havia feito ao longo do seu ministério, havia feito anteriormente, que era perdoar pecados. Agora sendo sacrificado como o Cordeiro de Deus, Jesus então ele se recusou a assumir ali na cruz o papel de divindade. Sem a menor dúvida, Jesus era Deus, mas naquele momento Jesus ele escolheu suspender os seus direitos divinos. Jesus ele se identificou tão completamente com a raça humana, com o ser humano, que temporariamente então ele abre mão dessa posição de autoridade. Mas no coração de Jesus não havia nenhuma dúvida. O seu coração ele estava preocupado com aqueles que haviam instigado e cometido o maior crime da história. Jesus é fantástico. Ele está sendo crucificado, ele está sendo morto, e ele então no seu coração ele se preocupa com aquelas pessoas que haviam instigado e estavam cometendo o maior crime da história. Ele orou, olha para mim, Jesus orou para que o imperdoável fosse perdoado. Em seu primeiro brado na cruz, Jesus chama Deus de Pai. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. E Jesus voltaria a chamar Deus novamente de Pai no seu último suspiro. Em Lucas 23, 46, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas em meio ao seu momento de agonia na cruz, ele bradou: meu Deus, por que me abandonaste? Como nós vimos no último vídeo que eu postei no canal, foi nesse momento mais sombrio, tão sombrio esse momento que teve repercussões até na natureza, quando a luz do sol foi interrompida. Naquele momento, Jesus sentiu em si todo o castigo dos nossos pecados. E até mesmo o Pai retirou dele a sua abençoada presença. Ele podia chamar Deus de Pai enquanto era tratado injustamente. Ele podia fazer isso. Quando a multidão chegou ao Gólgota, ao lugar chamado Caveira, segundo Lucas 22, 33, a cruz foi deitada no chão e ele então foi colocado sobre ela. E é nesse momento que Jesus começa a oração. É neste momento que Jesus começa a orar. E se nós olharmos os originais no texto grego, o texto grego vai registrar que Jesus ficou repetindo esta oração: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Embora Jesus estivesse sendo injustamente sofrendo danos pessoais, Jesus sabia que podia contar com a presença e com as bênçãos do Pai. Jesus também sabia que a oração que ele estava fazendo pelos seus inimigos, ela seria ouvida. Pensa comigo, todos os discípulos de Jesus o abandonaram, com exceção de João, que mais tarde ele volta para a cena, ele volta para o Calvário, ele volta para o Gólgota, ele volta para a cena onde o crime estava acontecendo. As injustiças dos inimigos e a traição dos amigos, observe isso, não abalaram a confiança que Jesus tinha na presença do Pai. Ele sabia que o Pai poderia tê-lo poupado daquela injustiça. Aliás, sejamos honestos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Jesus podia ter escolhido descer da cruz, mas se salvar dessa maneira, salvar a própria vida, não fazia parte dos planos, e planos estes que foram firmados na eternidade. Diante disso, Jesus então ele fica satisfeito em dizer: Pai, Pai. Apesar de todos os seus direitos pessoais terem sido
insolenemente ignorados, de ter recebido insultos, e foram muitos os insultos proferidos contra ele. Sabe o que acontece? Esses sofrimentos não ocultaram de Jesus a face daquele a quem ele queria agradar, que era o Pai, a Deus Pai. O Warren Wiersbe, não é? Um comentarista bíblico e pastor da Moody Church, ele fez a seguinte pergunta, preste atenção: a sua fé, ela é abalada pela perversidade dos pecadores ou pela fraqueza dos santos? Eu vou repetir a pergunta que o Wiersbe fez à sua congregação, eu vou fazê-la para você novamente. A sua fé, ela é abalada pela perversidade dos pecadores ou pela fraqueza dos santos? Sim, a grande verdade é que algumas vezes a nossa fé é abalada. Talvez você se pergunte assim, mas pastor, a sua fé já foi abalada? Várias vezes. Havia uma mulher que o marido havia tentado destruir a vida dela. O marido tinha colocado os filhos daquela mulher contra ela. E num dado momento aquela mulher disse o seguinte: de forma alguma vejo Deus, Ele não está em parte alguma nessa situação. E qual é a grande verdade? A verdade é que muitos de nós podemos nos identificar com esta mulher, pois todos nós em algum momento sentimos e sentiremos em determinados momentos como se tivéssemos sido abandonados por Deus. Tem momentos na nossa vida que nós dizemos a nós mesmos que um pai, ou que pai algum seria um mero espectador, ficaria apenas observando enquanto o seu filho estivesse sofrendo injustamente. Mas o Pai de Jesus Cristo, Deus Pai, ele ficou firme ao presenciar a mais absoluta perversidade. Cristo sabia, preste atenção, Cristo sabia que podia confiar no Pai. Quando aquela maldade parecia totalmente fora de controle. Queridos, quando o ser humano, preste atenção, quando o ser humano deu o pior de si, quando o homem mostrou toda a sua maldade, Jesus Cristo orou. E observe o seguinte, Jesus Cristo não orou por justiça, mas Jesus Cristo orou por misericórdia. E eu me recordo de uma conversa que tive há cerca de um ano atrás com um pastor muito querido, o pastor Wagner, lá da cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Eu compartilhei com ele uma situação e eu disse assim: pastor, a minha vontade é orar por justiça. E ele disse assim: não, meu pastor, ore por misericórdia, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Quanto mais o agrediram, quanto mais mal lhe fizeram, ele orou por misericórdia. E é verdade, Jesus implorou para que os seus inimigos não sofressem. Preste atenção, Jesus orou para que os seus inimigos não sofressem as consequências dos seus atos de maldade. Olha só, Jesus não orou após as suas feridas terem sarado, mas enquanto as suas feridas estavam sendo abertas. Palavras de perdão saíam dos seus lábios enquanto os pregos eram cravados em seu corpo, quando a dor era mais intensa, quando a aflição era mais aguda. Jesus orou enquanto a cruz era baixada no buraco com um tranco. Foi nesse momento, foi nesse exato momento, no momento em que os nervos ainda estavam extremamente sensíveis, a dor, ela era inacreditável, que Jesus, sendo vítima do maior crime da história, olha para mim, ele orou pelos criminosos, ele orou por aqueles que instigavam e por aqueles que estavam cometendo aquele assassinato. Ele ora por eles. E nós? O que nós temos feito em relação àqueles que nos agridem? Jesus podia perdoar. Jesus podia perdoar porque ele estava tratando dos assuntos de seu Pai. Lembra da oração no Getsemane? Jesus orou da seguinte forma: meu Pai,
Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Não se tratava de forma alguma de uma investida de Satanás, embora o inimigo estivesse tentando adicionar alguns ingredientes nessa poção, neste cálice. O cálice havia sido entregue a Jesus pelo seu Pai. E o cálice consistia na tarefa de comprar para o Pai, de comprar para Deus, segundo Apocalipse 5:9, comprar para Deus gente de toda língua, tribo, povo e nação. Isso significava que Jesus seria cruelmente crucificado e ele então se tornaria pecado por toda a humanidade. Jesus iria sorver este cálice de sofrimento até o fim. Sabe por quê? Porque o cálice compraria o perdão. O cálice compraria o perdão para aqueles por quem, neste momento de dor, neste momento de sofrimento, ele orava. Jesus agora estava orando por aqueles que ele estava comprando o perdão, entregando-se na cruz do Calvário. Será que eu e você, será que nós podemos dizer Pai, enquanto nós estamos sendo crucificados? Será que nós podemos orar pelo perdão daqueles que estão tentando nos aniquilar? Será que nós temos fé suficiente para deixar o juízo nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Pai Celestial? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Sabe por quê? Porque em Romanos 12:19 está escrito o seguinte: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Na cruz, quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos, nós vemos o autocontrole do homem que tinha todo o poder de destruir. Mas ao invés de fazer isso, Jesus optou pelo perdão. O que eu e você temos feito? Nós temos tentado nos vingar daqueles que nos agridem, daqueles que nos fazem mal, ou estamos perdoando, estamos liberando perdão? Ah, pastor, mas você está falando de uma coisa muito difícil. Eu sei que é difícil, mas pense comigo. Nessas palavras de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Nessas palavras está a esperança da nossa salvação. Olha para mim. Que tal se nós nos achegarmos mais perto da cruz? Vamos chegar mais perto da cruz. Vamos escutar mais atentamente aquilo que está sendo dito. E talvez nós escutemos o nosso nome sendo mencionado nessa súplica. Pai, perdoa o Francisco, porque ele não sabe o que faz. Pai, perdoa a Milena, porque ela não sabe o que faz. Pai, perdoa o Braulio, o Evandro, o Rubens, o Léo, o Wagner. Pai, perdoa a dona Lazinha. Pai, perdoa a dona Maria. Pai, perdoa o Isaac, o Leandro. Pai, perdoa a Delma. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Vamos nos achegar à cruz. Vamos ouvir essa oração. E talvez nós encontremos, talvez nós possamos ouvir o nosso nome sendo mencionado na oração de Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Somente um homem que conhece a Deus pode suplicar ao Pai o perdão para as outras pessoas, por mais mal que essas pessoas nos façam. O exemplo de Jesus, quando estava morrendo na cruz do Calvário injustamente, o exemplo dele nos ensina, nos mostra que nós precisamos sim perdoar aqueles que nos ofendem. E vou te dizer mais, eu sei que não é fácil, eu sei que talvez você tenha dificuldade com isso, de liberar perdão. Certa vez Jesus conversava com seus discípulos sobre o tema perdão, e ele foi indagado quantas vezes nós deveríamos perdoar aqueles que nos ofendem.
7 vezes? E ele diz 70 vezes 7. Não é para fazer conta. É apenas para entendermos que precisamos perdoar sempre. E Pedro sabiamente lhe diz: Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque perdoar não é fácil. Perdoar quem nos machuca não é fácil. Por isso nós precisamos buscar em Deus condição para liberar perdão. E se você tem carregado no seu coração mágoa, ódio, rancor, desejo de vingança, vai aqui uma palavra, vai aqui um conselho. Peça ajuda a Deus. Sabe por quê? Porque não liberar perdão faz mal é para mim, faz mal é para você e não para a parte ofensora. Quando nós liberamos perdão, nós nos desintoxicamos. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nos ofendem. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que nos ofendem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos dê condição de liberar perdão. Que o Espírito Santo que habita em nós, nos capacite para tal fato. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ministre profundamente ao seu coração. Deus te abençoe. Se precisar de mim, eu estou aqui para o que você precisar. Em nome de Jesus. Amém.